Olá pessoal, vamos falar agora de conta de juros e de conversão de taxas. Isso vai ser extremamente importante para entender qualquer assunto relacionado à renda fixa, fazer qualquer conta de renda fixa, seja de título público, de CDB, de futuros de DI. Você precisa entender todas essas contas relacionadas a juros. Antes de entrar que contas são essas, vamos fazer uma breve revisão de juros compostos e com um exemplo bem simples. Vamos supor que um ativo, uma ação, está valendo 100 e essa ação sobe 10%. Qual vai ser o novo valor dela? Só fazer essa conta simples, que o novo valor vai ser igual ao valor anterior, vezes 1 mais a taxa que ela subiu ou caiu. Pode ser negativo também. Então, nesse exemplo, faria 100 vezes 1 mais 10%, o novo preço seria 110. Se ela subisse de novo 10%, ela passaria, a mesma conta, partindo de 110, ela passaria para 121. Agora, só lembrando qual foi a rentabilidade dessa ação de 100 para 121. Se eu fizer essa conta aqui, 121 menos 100 sobre 100, vai dar que ela subiu 21%. E lembrando que esse 21% é diferente se eu somar esses valores. Esse 10 mais 10% daria 20, mas de fato ela subiu 21%. Porque aí começa a entrar a questão de juros compostos, juros sobre juros. Ela subiu 10% e depois subiu mais 10%. E aí como é que eu chego nesse 21%? Partindo dessas rentabilidades, é aquela famosa conta de juros compostos. Vou fazer 1 mais 10% vezes 1 mais 10% menos 1. Isso chega numa fórmula geral, que essa taxa acumulada é 1 mais a taxa elevado ao número de períodos que eu estou compondo essa taxa menos 1. Isso funciona quando essa taxa é constante, como naquele exemplo era 10%, eu podia fazer elevado ao quadrado, mas forem taxas diferentes, eu vou ter que fazer 1 mais a taxa 1 vezes 1 mais a taxa 2 e assim vai até a última taxa menos 1. Eu vou ter a taxa acumulada no período inteiro. Agora vamos começar a entrar na conta de juros aplicados à renda fixa aqui do Brasil. E a primeira parte que a gente tem que entender que é a base do padrão brasileiro, que é uma base de 252 dias. Que é um ano, tem 252 dias úteis. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa base são dias corridos, então é uma base de 360 dias. Então aqui no Brasil, tudo de renda fixa vai ser nessa base de 252 dias úteis. Na prática, o que quer dizer isso? Que o seu dinheiro só vai acumular os juros da renda fixa em dias úteis. Finais de semana e feriado, o seu dinheiro não vai ter acumulado juros. Um exemplo bem simples, vamos supor que você fechou sexta-feira com 100 mil reais investido num CDB. Sábado e domingo, o seu saldo vai continuar 100 mil reais. Se uma segunda-feira for feriado, também vai continuar 100 mil reais, não tem acúmulo de juros no feriado. E finalmente na terça, você vai ter esse acúmulo de juros referente a um dia. Então você vai ter seu saldo atualizado à taxa que você combinou referente a um dia. Um outro padrão, não só aplicado aqui no Brasil, mas em qualquer lugar que você está fazendo algumas contas relacionadas à renda fixa, é que é tudo expresso na base anual. O que isso quer dizer? Vamos supor que você compra um CDB e você fixa a taxa desse CDB em 12% ao ano. Isso não quer dizer que você vai ter que ficar um ano com esse ativo. Você pode ficar tanto 6 meses quanto 3 anos, o que for. E é claro que a sua rentabilidade vai ser proporcional ao período que você ficou. Você ficou 6 meses, vai ter uma rentabilidade de 5,83. Você ficou 3 anos, vai ter uma rentabilidade de 40,49. E essas taxas aqui que estão marcadas em vermelho são as taxas efetivas ou a taxa nominal. Você fixou uma taxa ao ano, você só vai ter exatamente essa taxa se você ficar um ano. Mas se você ficar um período diferente, você vai ter uma taxa efetiva ou uma taxa nominal do seu investimento. O que a gente vai aprender agora é justamente como é que a gente chegou nesse 5,83 e como é que a gente chegou nesse 40,49. Para ficar um pouco mais claro, a gente vai fazer em alguns passos. O primeiro passo é transformar uma base anual para uma base diária. O que isso quer dizer? Naquele exemplo de 12% ao ano, qual seria a rentabilidade diária que, aplicada a isso durante um ano todo, eu chegaria nesses 12%? Em outras palavras, qual é esse número x que se eu fizer 1 mais x elevado 252 vezes, 1 mais x vezes 1 mais x vezes 1 mais x, 252 vezes menos 1, eu vou chegar nesse 12%.
É só rearrumar essa fórmula que eu vou chegar que 1 mais 12% elevado a 1 sobre 252 menos 1, que é igual ao x. Então, o x é 0,045%. O que isso quer dizer? Que 12% ao ano é igual a 0,045% ao dia. Numa fórmula geral, essa taxa diária vai ser igual a 1 mais a taxa anual elevado a 1 sobre 252 menos 1. Mas eu ainda não cheguei nesses números. Por enquanto, a única coisa que eu achei é a taxa diária. Mas, sabendo a taxa diária, vai ficar fácil chegar na rentabilidade de 6 meses e na rentabilidade de 3 anos. Tudo que eu preciso saber é quantos dias tem nesses períodos. Então, no caso, 6 meses, 252 dias é um ano, 6 meses é metade disso, então é 126 dias. E 3 anos é 252 vezes 3, 756 dias. Então, sabendo o número de dias e sabendo a taxa diária, é só acumular essa taxa diária nesse período. Aqui, por exemplo, eu vou fazer 1 mais 0,045% elevado a 126 menos 1. Eu vou chegar nesse 5,83. Se eu fizer a mesma coisa para 756, eu vou chegar nessa outra taxa, que é essa taxa de 3 anos. Uma conta importante que você deve saber também é como anualizar taxas. É como você passar uma taxa nominal para uma taxa anual. Por exemplo, eu tive uma rentabilidade de 30% em 3 anos. Isso seria referente a qual taxa anual que eu aplicado isso 3 anos, eu chegaria nesses 30%. Então, em algumas aplicações de renda fixa, vai ser muito importante fazer essa conversão da taxa nominal para a taxa anual. Agora, nesse Excel, lembrando que o link para essa planilha está disponível na descrição do vídeo, a gente consegue ver todas as contas que a gente aprendeu na teoria. Essa primeira conta é aquela conversão de uma taxa anual para uma taxa diária. É só aquela fórmula que a gente já viu no Excel. Já na segunda, a gente está fazendo aquela conversão para uma taxa num determinado período. Por exemplo, se tem uma taxa anual de 12%, quanto seria essa taxa em 6 meses? Lembrando que a gente sempre tem que trabalhar com dias úteis. Então, um ano é igual a 252 dias, 6 meses igual a 126 dias. E aqui fazendo aquela conversão partindo da taxa diária. E aqui fazendo essa conta direta, só rearrumando a fórmula. Em vez de ficar 1 sobre 252, é fácil pensar que ficaria o número de dias que você quer sobre 252. Então, no caso, 126 sobre 252. Nessa terceira linha, a gente está vendo aquele último tópico que a gente falou, de anualizar a taxa. Aqui seria o exemplo que você tem uma taxa efetiva de 30% em um período de 3 anos, ou seja, 252 vezes 3, 256 dias. E quanto que seria isso correspondente a uma taxa anual? Aqui eu estou fazendo em 2 passos. Eu estou convertendo essa taxa num período de 756 dias para uma taxa diária. Seria a mesma lógica, mas ao invés de ficar 1 sobre 252, ficaria 1 sobre 756. Tendo essa taxa diária, compondo essa taxa diária 252 vezes, eu tenho a taxa anual. Então aqui eu tenho essa conta direta. Agora essa última linha, ela é bem interessante, que ela vai funcionar para conversão de qualquer base para qualquer base. Aqui, por exemplo, eu tenho uma taxa numa base 1, esse é o número de dias dessa base 1, e eu quero converter para uma taxa em outra base. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma taxa de 33,10 num período de 3 anos, 156 dias, e eu quero converter para uma base anual, ou seja, para uma base de 252 dias, e aqui está a conta. Então essa fórmula que apareceu aqui é a fórmula bem flexível de conversão de qualquer base para qualquer outra base. Que seria o exemplo, a taxa nessa base 2 que eu quero achar vai ser igual a 1 mais a taxa na base 1, que é essa aqui, elevado ao número de dias da base 2 sobre o número de dias da base 1. Então é uma fórmula geral, se olhar todas essas outras fórmulas vão estar proporcionais a essa aqui, mas isso aqui vai funcionar em qualquer caso. Então, por exemplo, vamos supor que essa base é anual e eu quero converter para uma base mensal de 22 dias úteis. Isso aqui vai fazer automaticamente essa fórmula. Então agora é só olhar essas fórmulas, lembrar os conceitos, vai ficar muito simples qualquer conversão de bases e trabalhar com taxa de juros.